Olha, tem alguns jogadores incomodados com a postura do Abel. Elenco do Palmeiras, será que tá rachado? Eu não tenho um diagnóstico fechado, mas eu gostaria muito da sua participação nos comentários para a gente tentar fechar esse diagnóstico. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC, hoje no meu estúdio móvel. Peço por gentileza o seu like para você se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos e vamos aos fatos. Antes, deixa o seu like que é muito importante para chegar para mais palmeirenses, até para eles também opinarem relacionado a esse tema. Um tempo atrás, o Capelanes, ele deixou um vídeo, né? Ele participou de um programa e depois ele fez um outro podcast dizendo sobre o elenco do Palmeiras que supostamente tá rachado ali. A gente fica meio que em dúvida, depois de tudo que aconteceu, depois do que está acontecendo, será que realmente está? Eu vou deixar o vídeo dele para vocês relembrarem, mas eu acredito que vocês lembram de tudo que ele falou, que existem algumas situações dentro do Palmeiras. Hoje eu apurei também com a Isa, ela falou que vai ter um outro repórter que vai também externar essa situação, onde disseram que o Abel Ferreira não é mais o mesmo Abel Ferreira, ele está mais enérgico, ele está mais sem paciência, ele não tem mais aquela oratória para poder lidar com os jogadores. Isso faz com que a gente realmente pense se tá ou não tá rachado. Se você que está aí do outro lado tem outra informação, por favor, nos traga. Lembrando que não estou aqui para plantar discórdia, não estou aqui para querer rachar o elenco do Palmeiras, não estou aqui para não apoiar o Palmeiras, não estou aqui para trazer fake news, muito pelo contrário. Eu quero fechar um diagnóstico com você que está aí do outro lado, até porque eu não sou o dono da razão e a gente tenta sempre buscar as informações para trazer para vocês. É o que eu falei, chega para mim de que realmente existem algumas situações internas ali dentro do Palmeiras, onde hoje vai haver uma reunião e que vão ser colocadas claras ali, principalmente a falta de paciência do Abel Ferreira com o elenco. E alguns jogadores não estão satisfeitos de não jogarem nas suas devidas posições. Algo que o torcedor palmeirense já está bem o que calejado de falar e inclusive reclamar sobre jogadores que não querem exercer alguns papéis que fazem com que eles se tornem até jogadores expostos para a torcida, até mesmo relacionado a críticas. Faz sentido tudo que está acontecendo. Num passado recente, dizem que também os jogadores não caiu muito bem a situação dele ter assinado um pré-contrato e não ter jogado isso às claras para os jogadores. Dizem também que algumas situações internas ali relacionado a jogador e Abel Ferreira também não estão legais. Eu acho, cara, que é tudo uma coisa muito fácil de se contornar. Resta saber se o Abel Ferreira vai estar disposto a contornar toda essa situação. É o que eu falei. Técnico nós temos, o melhor técnico do Brasil, um dos melhores do mundo. Eu não tiro isso do Abel Ferreira. Eu não tiro esse mérito do Abel Ferreira. Muito pelo contrário, eu continuo dando méritos. Mas ele está perdendo um pouquinho a mão do que se trata dentro de campo, o futebol em si. Às vezes é muito melhor você ouvir o jogador, você saber o que o jogador está pensando, do que propriamente dito você chegar com uma cartilha pronta para o jogador. Pelo menos o futebol de hoje é muito assim. A gente sabe que os jogadores são muito mais melindrosos que os jogadores de antes. E talvez isso é o que está faltando nesse exato momento para o Abel Ferreira. Uma certa conversa. Não estou querendo ensinar ninguém, muito pelo contrário, até porque nós conhecemos o Abel Ferreira como o coach, o melhor coach, o cara que escreveu um livro, um dos livros mais vendidos do Brasil. Quem sou eu na fila do pão para ensinar algo para o Abel Ferreira? Mas a gente sabe que algumas situações estão fazendo com que o Palmeiras esteja nessa situação de hoje. Tem vários fatores que a gente pode trazer aqui, inclusive vocês podem me ajudar aí. Tem desde a época que ele assinou o pré-contrato, eu vejo que o gráfico começou a cair de desempenho dos jogadores. Vários jogadores aí não mostram mais o mesmo futebol que já mostraram um dia. Não sei o que está acontecendo realmente 100%, por isso que eu falei, não tem um diagnóstico fechado. Mas chega por bocas aí de outros que até mesmo trabalham dentro do Palmeiras, de que o Abel Ferreira, ele tá um pouco mais nervoso do que antes, né? É um técnico diferente do que quando ele chegou. Ele era um técnico que conversava mais com os jogadores, que ouvia mais os jogadores. Hoje não, hoje ele chega com o pronto dele e ele quer que
atue da forma como ele quer, né? Meio que um ditador, né? Guardado as suas devidas proporções, pelo amor de Deus, não que ele seja um ditador, mas que seja que é um técnico que é mais incisivo nas clarezas dele, no que ele pensa. Ele quer que realmente funcione da forma como ele quer. Tendo em vista, colocando tudo isso num quebra-cabeça, os últimos comentários do Abel Ferreira em coletiva demonstram realmente uma certa insatisfação até mesmo com os jogadores. A gente já viu aí algumas declarações dele, ele jogando as claras aí, que alguns jogadores até mesmo não querem fazer algumas funções que ele pede dentro de campo. Então as coisas começam a se encaixar e talvez isso possa ser verdade. Mais uma vez eu reitero, não estou aqui para plantar discórdia, não estou aqui para passar fake news, muito pelo contrário. A mesma dúvida que eu tenho, talvez você tenha também. O que está acontecendo com a Sociedade Esportiva Palmeiras? Essa é a minha maior dúvida. E a minha maior vontade talvez seja a sua também, que o Palmeiras passe por isso e volte a ser o Palmeiras que a gente já conheceu um dia, que a gente já viu que consegue ser o time da virada, que o Abel Ferreira consiga ter os jogadores em suas mãos para poder contornar situações. Eu estou um pouco pessimista relacionado ao jogo contra o Flamengo, mas também eu vou acreditar até o fim. Eu estar pessimista é diferente de eu não acreditar. Eu acredito, eu tenho que acreditar, até porque eu sou palmeirense, então eu tenho que acreditar até o fim. Esse foi o lema desde 77, quando eu nasci, né? Então eu sou o filho da filha, então eu posso falar com propriedade. Mas estar pessimista por tudo que o Palmeiras está entregando hoje é normal. Eu acredito que seja normal, né? Pelo menos eu acho que seja normal. Até mesmo pelo fato de saber que o Flamengo está num outro nível hoje, emocional principalmente. Mas eu gostaria muito da sua opinião relacionada a isso. Será que realmente tudo isso que está acontecendo ou que já aconteceu no passado tem muito a ver com o que está acontecendo hoje? Será que realmente o time do Palmeiras está perdendo a mão de um técnico tão vitorioso? Será que o Abel Ferreira está perdendo a linha relacionada aos jogadores? A minha modesta e muito humilde declaração aqui, dizendo mais uma vez, não estou querendo plantar discórdia no elenco do Palmeiras, muito menos ser o dono da razão. Quero muito chegar no nível onde possa dialogar com vocês aí, tá bom? Valeu, gente, tamo junto. Eu recebi informação na segunda-feira que, se eu não estou equivocado, foi o jogo no Morumbi entre São Paulo e Palmeiras. Olha, tem alguns jogadores incomodados com a postura do Abel. O Abel mudou um pouco o tratamento dos 2 últimos anos pra cá. Eu falei, cara, é difícil ouvir isso, né? Porque o Palmeiras ganha tudo, velho. Eu falo aqui, o Palmeiras é a maior força do continente, administrativamente falando, dentro e fora de campo. É um clube extremamente preparado, é um clube europeu, jogando no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. Eu enxergo hoje o Palmeiras dessa forma, que não se apega aos ídolos. Você vê a oxigenada que dá, Felipe Melo, Daverson, Jailson, fulano, Belgrano. Obrigado pelos serviços prestados, mas bom voyage, sejam felizes e vão trazer outros caras aqui. Palmeiras é pioneiro nisso. O Real Madrid das Américas. É o Real Madrid das Américas, né? Exatamente, é o Palmeiras. Mas voltando ao assunto, e eu falei, cara, não é possível. Terminou o jogo, aí eu não consegui falar com ninguém. Na terça-feira eu não dou informação no jogo aberto. Você vai falar sexta só, né? Eu acho que eu vou falar na quinta ou na sexta. Eu acho que na quinta-feira, tá? Se não tô equivocado, se eu não tô errado. Aí eu peguei, consegui apurar uma outra informação, aí eu consegui conversar com algumas pessoas mais próximas dessa informação que me bateram. E eu falei, cara, vou dar. Você falou com algum atleta? Pessoalmente, no caso, mas... Conversei com atletas, cara. Diretamente com Conversei. Que confirmaram. Que falaram o seguinte, as pessoas gostam muito de mudar as coisas que a gente fala. O que foi falado? Que os jogadores estavam muito insatisfeitos com o Abel, que tinha racha no elenco. Isso foram pessoas que colocaram palavras na minha boca. Isso eu nunca falei. Eu nunca falei em racha de elenco. Sim. Eu sempre falei que alguns jogadores estavam incomodados na falta de tratamento. E eu recebi a informação, tanto é que eu falei isso no jogo aberto, que alguns jogadores na janela do meio do ano iam sair. E eu falei, por exemplo, Luan, a primeira proposta que chegar, ele vai embora.